Olá, tudo bem por aí? Espero que sim. Eu sou Diego Heller, especialista em relacionamentos, e hoje eu estou aqui para falar com você sobre a relação da vida amorosa com a frequência vibracional. Todas as pessoas possuem uma frequência vibracional, que é como o conjunto daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Então, é o somatório da nossa mente racional e da nossa mente que não é racional, da nossa mente emocional ou mente subconsciente, porque ela está mais escondida, ela está abaixo da consciência, da mente racional. Então vamos lá. Aquilo que diz respeito à nossa vida amorosa está ligado às nossas crenças. Então, o que eu acredito sobre o amor, o que eu acredito sobre mim, sobre o que eu posso, o que eu não posso, o que eu mereço, o que eu não mereço, o que eu acredito sobre os homens ou sobre as mulheres. Então, a gente tem um sistema de crenças limitantes e de crenças fortalecedoras. Imagina que dentro de cada pessoa tem uma caixa bem grande e dentro dessa caixa tem um monte de informação sobre aquilo que eu acredito. Tem coisas que eu acredito e que me elevam, elas edificam o meu espírito, elas me jogam para cima. E tem coisas dentro dessa caixa que a gente acredita que limita a nossa vida, que nos impede de avançar, por exemplo, que nos impede de viver uma relação amorosa saudável. E aí, essa caixa cheia de crenças, ela veio de nós mesmos, então daquilo que a gente viveu lá da escola, lá da infância, então a referência que a gente tem de relacionamento, no caso do nosso pai e da nossa mãe, ou do nosso padrasto, madrasta, enfim, aquilo que a gente viu que era um relacionamento amoroso. Tudo isso, todas essas crenças, essas experiências estão dentro dessa caixa. E a gente traz também muita coisa ancestral. Então, aquilo que os nossos antepassados viveram, aquilo que eles sentiram, aquilo que eles acreditavam, muitas dessas coisas a gente herdou, dessas coisas, né? Muitas emoções, muitos sentimentos, muitos pensamentos, muitas crenças a gente herdou e colocou dentro da nossa caixa. E aí, cada pessoa carrega uma caixa cheia de crença, correto? Essa caixa é a nossa frequência. Então, as informações que estão dentro dessa caixa, mente racional e mente emocional, mente consciente e mente subconsciente, tudo que está dentro dessa caixa, o somatório disso resulta na minha frequência. Então, se a gente fosse fazer, por exemplo, uma medição, se a gente pegasse uma máquina que pudesse medir, né, verificar, avaliar qual é o nível energético de cada pessoa, essa máquina ela traria um resultado em hertz. Então, por exemplo, eu posso hoje ser avaliado por essa máquina e a máquina vai dizer, olha, Diego, você hoje, a sua caixa de crenças, né, que constitui o seu campo energético, aquilo que você acredita. Por isso que a gente cria o que a gente acredita, porque o nosso campo energético é constituído pelas nossas crenças. Então pensa que essa máquina me avaliou e hoje eu estou vibrando em 200 Hz. Aí o que importa? Saber que eu estou vibrando em 200 Hz. Se as minhas crenças, ou seja, a minha caixa cheia de informações sobre o que eu acredito, se essa caixa está vibrando em 200 Hz, isso significa que eu só vou me conectar com pessoas e experiências que também estão vibrando na mesma faixa que eu. Então, se eu vibro em 200 Hz, eu vou entrar numa faixa frequencial, num nível de consciência, onde eu só vou acessar o 200 Hz. Então, se por exemplo no 200 Hz tem frequências mais altas, frequências de aceitação, frequências de coragem, frequências de confiança, de autovalorização, de merecimento, eu vou estar vibrando em tudo isso.
Então eu vou atrair clientes, eu vou atrair uma certa quantia de dinheiro que cabe dentro desse limite, dessa minha frequência. Eu vou atrair experiências, eu vou atrair várias coisas para eu aprender. Mas por que a gente atrai coisas para aprender? Desafios. Porque a gente precisa dos desafios para irmos para o próximo nível. Então eu estou hoje numa faixa vibratória. Para eu ir para a próxima faixa mais alta, eu vou ter que desenvolver coisas como, por exemplo, habilidades, virtudes que eu ainda não tenho. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Pensa que você é uma pessoa muito controladora. Será que você é essa pessoa mesmo? Talvez seja, né? Hoje em dia, quem não é controlador? Imagina que você é uma pessoa muito controladora. Então, talvez a virtude que você precisa aprender, que você precisa desenvolver, a habilidade, a virtude, é a confiança. Então, você tem que controlar tudo. Você fica cansado, cansada de tanto controle. Uma energia forte, uma energia muito masculina, controlando tudo. E isso te bloqueia, isso te trava. Então, para você sair dessa faixa frequencial que você está e ir para a próxima, você vai precisar desenvolver essa habilidade de confiar mais nas coisas, de confiar mais na vida, de acreditar mais em você mesma, de confiar no seu potencial, de confiar um pouco mais nas outras pessoas. E aí, quando você solta esse controle e aprende a confiar, você sai da frequência que você estava até hoje e vai para o próximo nível. Quando chega no próximo nível, você se conecta a tudo que está nesse próximo nível, que com certeza vai ser algo mais interessante do que o que estava no nível inferior, porque são frequências mais altas. Cada vez que a gente sobe, a gente está se aproximando da iluminação. Então a ideia é subir a nossa frequência cada vez mais. O que é que faz com que a nossa frequência suba ou desça? As nossas crenças. Então, se a minha caixinha de crenças, caixinha não, caixona, né? Porque são muitas, são milhões e milhões de crenças. Se a minha caixona de crenças, ela está carregando crenças muito pesadas, ou seja, eu não confio em mim, eu tenho que controlar tudo, eu não sou bom o suficiente, tudo é difícil para mim, a minha vida está toda bloqueada, eu não tenho sorte na vida, tudo para mim é difícil. O que pesa a minha caixa são as crenças densas. Essas crenças pesadas, elas diminuem o nosso padrão vibratório. Se eu tenho muita crença pesada, eu vou estar sempre vibrando baixo. Minha energia vai estar sempre eu vou estar sempre meio esgotado energeticamente, minha energia vital vai estar muito baixa, porque eu vou gastar muita energia segurando um monte de bloqueio emocional, um monte de parede, um monte de muro, de mecanismos de defesa que eu fui desenvolvendo. Eu vou estar com minha capacidade de receber da vida muito fechado, meu campo vai estar muito fechado, muito encalacrado. Por quê? Porque eu tenho muita crença limitante. Então, minha frequência é baixa. Uma pessoa com a frequência muito baixa, ela vai se conectar a tudo que vibra baixo também. Então, ela vai ter um montão de problema na vida dela. Agora, eu começo a terapia, eu começo meu autoconhecimento, começo a meditar, vou lá fazer minhas coisas, me conecto com a natureza, vou cantar meus mantras, vou ler uns livros. O que vai acontecer? Vou ser muito bem direcionado numa terapia bem feita. Vai acontecer o seguinte, vou começar a abrir mão dos principais bloqueios que eu tenho. Então eu vou começar a reconhecer minhas crenças limitantes e vou começar a soltar. Se eu achava que eu não era bom o suficiente, agora eu vou olhar para isso no meu autoconhecimento e vou ver, será que eu não sou bom mesmo? Poxa, mas eu tô aqui gravando um vídeo, eu tô aqui fazendo isso, fazendo aquilo, então eu acho que eu sou bom sim. Olha, então eu sou bom, então deixa eu arrancar de dentro da minha caixa essa crença limitante que eu achava que eu não era bom e agora vai ficar aqui dentro a crença que eu sei que eu sou bom sim, eu sou bom no que eu faço. Então a minha energia que estava muito pesada,
agora a frequência vai subir, essa energia ela se eleva, então eu começo a abrir os meus caminhos. É muito comum as pessoas falarem isso, né? Eu tô com a sensação de estar com os meus caminhos fechados, minha vida tá travada. Por quê? Porque a caixa dela tá pesada. Então a gente precisa entrar nessa caixa e começar a limpar essa caixa, vai tirando as crenças limitantes, vai dando mais poder para as crenças fortalecedoras, que rapidinho, quando você menos esperar, a sua vida está mudando, você está se relacionando, você está feliz no amor. Por quê? Porque você fez uma reprogramação, você limpou as crenças pesadas e você substituiu por crenças que são mais verdadeiras, que te elevam, e elas não são crenças mentirosas, essas crenças mais positivas, elas são verdadeiras, porque a nossa essência é luz. Nós somos um espírito vivendo dentro de um corpo físico. Então a essência desse corpo físico, aprofundando no físico, a gente vai chegar no nosso espírito, a gente vai chegar numa luz, lá no núcleo do átomo, na célula de Deus. A gente vai perceber lá nessa profundeza de nós mesmos que nós somos, sim, amados, que a nossa essência é o amor incondicional. Então, um ser espiritual vivendo uma experiência humana, terrena, cuja essência é amor incondicional, ele tem crença limitante? Não, ele não tem. Então, a nossa essência não é crença limitante, é algo que nos eleva. Então, fazendo esses processos de reprogramação, a nossa vida vai destravando. Hoje eu recebi uma mensagem muito especial de uma cliente minha que já finalizou o protocolo dela. Ela fez 4 sessões só, protocolo bem rapidinho. Foi bem legal esse protocolo de 4 sessões, a gente fez em 2 meses, porque cada sessão acontece cada 2 semanas, né? E aí ela falou: Diego, terminei o protocolo, uma semana depois eu conheci um menino, e aí faz 2 semanas agora que ele pediu ela em namoro e eles estão namorando. Então por que isso aconteceu? Uma semana depois de fazer o protocolo, porque a gente foi reprogramando as crenças dela. Então ela saiu de uma frequência mais densa, onde ela não estava se relacionando, ela veio para trabalhar exatamente esse ponto, relacionamento amoroso. E aí a gente foi trabalhando, foi elevando a frequência dela. Uma semana depois ela conheceu a pessoa e tá feliz, tá namorando, tá numa relação saudável, se sentindo bem. Isso é possível para qualquer pessoa. É só embarcar nesse processo e acreditar e confiar. Então era isso que eu queria trazer hoje aqui. Aquilo que você vibra é o que você vai atrair. Então a famosa lei da atração, ela funciona com certeza, só que ela está muito além de só pensar positivo, não tem nada a ver. Quer dizer, tem relação com pensar positivo, mas não é muito por aí não. Existem outros caminhos muito mais efetivos. Se você ficar só tentando pensar positivo, não sei se você vai conseguir se reprogramar dessa forma. Agora, se você olha para essa caixa e começa a questionar o que tem ali dentro, as barreiras que você está encontrando aí no seu processo de evolução, você vai questionando: por que eu estou bloqueado agora? Por que fechou meu financeiro? Por que fechou minha vida amorosa? Aí sim você começa essa mudança. Muito importante que você tenha um acompanhamento terapêutico, porque você vai ter um direcionamento mais claro, tá? Então, se você quiser fazer algum trabalho comigo ou até precisar de indicação de outros terapeutas, estou aqui à disposição, tá? É muito importante que você escolha como seu terapeuta alguém que você se conecte, alguém que você sinta a verdade. Se eu for essa pessoa, eu vou ficar feliz, mas talvez eu não seja essa pessoa para você. Então escolha com base no que você sente no seu coração, tá bom? Gratidão, até o próximo vídeo.